O Corinthians teve uma série de goleiros, vários nomes foram colocados na mesa do presidente, desde Walter, Grohe até o Anderson, goleiro reserva, que vai ser reserva do Cruzeiro, né? Seria um absurdo o Corinthians liberar o Cássio e contratar o reserva, que agora vai ser reserva do Cássio, mas foi um nome que foi citado ali nos bastidores do Corinthians. O Corinthians também procurou goleiros no mercado internacional, fez um mapeamento de goleiros que estão ou na reserva, ou sem contrato, ou contrato por terminar na América do Sul, mas aí seria um pouco mais complicado. E aí chegou o nome do Santos, hoje reserva do Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, e que estava no Flamengo e que acabou perdendo muito espaço no Flamengo depois de temporadas ruins à frente do gol do Flamengo. O Santos fez um ótimo campeonato, fez ótimas temporadas no Atlético Paranaense. É um excelente goleiro, um goleiro experiente. E o Santos hoje é a bola da vez, que já tem a aprovação, inclusive, do técnico Antônio Oliveira, que trabalhou com ele no Atlético Paranaense. Mas é uma negociação que ainda está caminhando, é a bola da vez, é o principal nome. Enquanto isso, espera-se resolver a situação do Carlos Miguel. O Carlos Miguel está de saída. O Carlos Miguel já disse para a diretoria, mesmo o presidente dizendo que ele está feliz e treinando, que me parece um absurdo, mas ele já avisou a comissão técnica, já avisou o Antônio Oliveira e a diretoria de que vai aceitar a proposta, de que vai embora, de que vai ter o depósito na multa e ele vai embora para ser titular no Nottingham Forest, vai jogar na Premier League. Então, o Corinthians já tem mapeado esse nome do Santos próximo, caso o Carlos Miguel saia, ou quando o Carlos Miguel sair. Bom nome, PVC? Eu tenho restrições, porque o Santos é bom goleiro, mas o Santos não é titular do Fortaleza. O Santos foi um goleiro de trajetória extraordinária no Paranaense, na seleção olímpica, é um goleiro campeão olímpico, mas é um goleiro que não se firmou no Flamengo e que é reserva do Fortaleza. Ele não está no desempenho do Atlético Paranaense. Ele pode se recuperar? Claro que pode. O Corinthians está procurando o goleiro possível. E está procurando o goleiro possível justamente porque sabe que pode perder o goleiro que estava definido para ser o substituto do Cássio. Veja, eu acho importante colocar de novo em ordem cronológica, mesmo que a gente se repita. Durante o processo eleitoral, internamente dizia-se que o Cássio não continuaria. O Cássio sabia disso. Depois da posse do Augusto Melo, o Cássio continuou como titular e passou a ter uma série de falhas e de críticas a ponto de perder a posição do Carlos Miguel. E num período de 4 meses, até o mês passado, quando o Carlos Miguel virou titular, tinha que ter sido observado que o contrato do Carlos Miguel dava liberdade para ele ir embora por um preço baixo. Afinal de contas, quem disse que o Cássio não ia ficar foram os aliados, não foram eles. Foram nós, fomos nós, para usar a expressão do Augusto Melo, entre eles e nós, quem disse no processo eleitoral que o Cássio não ia ficar fomos nós. E agora ele está correndo atrás de um goleiro, o Santos, que é porque ele precisa de um milagre. Era uma piadinha? Não, é uma observação. É uma observação. Entenda como quiser. Muita gente mandando mensagem aqui. Obrigada, Walter Vieira, Ianoa, que está sempre com a gente. Valeu demais. Não esquece de deixar o like, hein, que ajuda o nosso programa. Daqui a pouco a gente vai ao vivo até a sala de entrevista coletiva do Corinthians para saber mais detalhe com a Lívia Camilo. Vai falar também sobre os salários, porque até o dia 7, que era o dia de pagamento, estavam atrasados. Será que hoje eles vão pagar ou não? Tem mais essa para a gente adicionar aí na crise de todo dia do Corinthians. Enquanto isso, bora colocar o Bruno Braz na nossa conversa para a gente falar um pouquinho de Flamengo. Bruno Braz, bom dia para você. Quais são as informações de primeira de hoje de bastidores do Flamengo? Bom dia, Domitila, André, PVC. Bom, hoje eu publiquei uma reportagem sobre o desempenho do Marcos Braz na Câmara Municipal. Para quem não sabe, o Marcos Braz, além de ser vice de futebol do Flamengo, ele é vereador aqui no Rio de Janeiro. E a Câmara Municipal, muito em breve, vai ter um papel muito importante
para que o projeto, o sonho do estádio do Flamengo se torne uma realidade. Por quê? Recentemente, o presidente Rodolfo Landim, ele fechou um acordo com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para que a prefeitura ceda o chamado potencial construtivo. O que é o potencial construtivo? Basicamente, é o direito de construir em outro lugar. Então, assim, no caso do potencial construtivo do Flamengo, seria da Gávea. Aí, num exemplo prático, por exemplo, a sede da Gávea ela tem o campo ali, da Gávea, ali, o gramado ali da Gávea. Aquele gramado, ali no gramado, não se constrói nada. Então, se faz um cálculo ali sobre esse gramado de quantos metros quadrados poderiam ser construídos ali, e ao invés de ser construído algo ali, a prefeitura ela desloca esses metros quadrados para serem usados em outros pontos da cidade. Foi o mesmo mecanismo feito para o Vasco no projeto de reforma de São Januário. Foi feito esse cálculo de potencial construtivo de São Januário e já vai ser colocado à disposição na região da Barra da Tijuca e da Avenida Brasil. O projeto do Vasco já está muito bem encaminhado. Primeira votação na Câmara já foi aprovado. Falta só mais uma votação para que fique, vamos dizer assim, legalizado pela Prefeitura e pela Câmara Municipal para o Vasco tocar a obra em São Januário. O Flamengo ainda está nos primeiros passos, mas tem esse caminho, por quê? Com esse potencial construtivo, o Flamengo vai arrecadar cerca de 400 a 500 milhões de reais para financiar. E a Prefeitura ela obriga que esses recursos obtidos com potencial construtivo sejam para ser colocados, no caso, da obra do Estádio do Flamengo. Só que, para esse potencial construtivo ser de fato utilizado, ficar nas mãos do Flamengo, para o Flamengo vender, ele precisa ser aprovado na Câmara. E aí que o Marcos Braz está entrando na história. Ele tem se utilizado do papel dele de vereador para convencer tanto seus aliados políticos quanto a oposição para que, quando esse projeto chegue na Câmara, ele não encontre empecilhos, né, obstáculos. E aí teve um caso curioso. Na quinta-feira passada, que foi a primeira votação de São Januário, eu estive lá presente na Câmara Municipal e o Marcos Braz estava lá. Ele votou a favor do projeto de São Januário do Vasco, mas fez questão de ir ao microfone e falou: estou votando a favor, mas a gente já fez meio que um acordo aqui e eu espero que, quando chegar a vez do Flamengo, não criem empecilhos com a gente, que passe aqui também. Enfim, está se fazendo aí do seu cargo de vereador, e aí, enfim, cada um interpreta da maneira que acha conivente, né? Mas o fato ele tem usado a influência política dele dentro da casa para que, quando esse projeto bata lá na Câmara Municipal, ele não fique travado, porque se não for aprovado pelos vereadores, ele já se torna um empecilho ali. Sendo que, no caso do Flamengo, além da questão de passar o potencial construtivo na Câmara, o Flamengo ainda precisa acertar a compra do terreno com a Caixa Econômica Federal, fato que ainda não aconteceu. Por mais que o Eduardo Paes esteja fazendo muita pressão para que a Caixa ceda, a Caixa tem feito jogo duro com o Flamengo, o terreno que o Flamengo quer construir seu estádio, a região do gasômetro, no centro aqui da cidade, mas a Caixa tem feito jogo duro. As sinalizações de investimento que o Flamengo quer fazer para comprar esse terreno até agora não agradaram a Caixa, e o Eduardo Paes, que vai se candidatar à reeleição esse ano, ele tem feito pressão para a Caixa vender o terreno para o Flamengo e até já ameaçou de tirar o terreno ali da Caixa. Então já começou esse clima tenso ali entre as partes, mas o Flamengo conta com esse aliado político, que é o prefeito do Rio de Janeiro, e o Marcos Braz tem feito a parte dele, enquanto isso, na Câmara Municipal, né? Tem feito esse jogo político ali dentro da casa. O PVC, chama o sargento, Belo Nick, falou aqui, finalmente o Marcos Braz está usando o cargo de vereador para algo que preste. O que você acha desse uso político que ele está fazendo desse cargo para favorecer o Flamengo? Eu acho que não é para isso o papel de vereador, embora nessa situação tenha uma questão ali que ele não, é uma saia justa que não tem por que não sair. Se o prefeito está a favor do Estado do Flamengo, o Marcos Braz, como vereador, vai estar a favor do Estado do Flamengo. Eu sempre tive restrições a maneiras como
eu vi pessoas votarem no Brasil, desde que eu tinha 16 anos de idade. E nem votar podia, porque eu só sou de uma geração que só pôde votar com 18. Mas eu vi as pessoas dizendo assim, eu vou votar no fulano porque ele vai dar emprego para o meu primo. Eu vou votar no cicrano porque ele ajudou meu vizinho. Cara, não é assim que se vota. Você não vota porque você vai conseguir um benefício para isso ou para aquilo. Embora para vereador você possa dizer que você vai votar no cara do seu bairro por ter um olhar para as coisas importantes do seu bairro. Mas você vota por proposta, por educação, por saúde, por transporte. É por isso que se vota. Isso não exclui que a gente saiba que tem um monte de gente que equivocadamente vota para vereador dizendo vou votar no fulano porque ele vai ajudar o Flamengo. E aí tem o sargento que está dizendo que finalmente o Marcos Braz faz alguma coisa boa. Ou seja, usa o poder político dele a favor do Flamengo. Isso não é para ser assim. Agora, vamos voltar um passo atrás. O prefeito do Rio de Janeiro, vascaíno, trabalha pelo estádio do Flamengo, não porque o estádio do Flamengo é do Flamengo. Ele trabalha, e aí acho que tem uma coerência, que o prefeito do Rio de Janeiro entenda que para a cidade do Rio de Janeiro, o estádio na região do gasômetro vai trazer desenvolvimento e emprego. Então, independentemente dele ser vascaíno, rubro-negro, tricolor, botafoguense, torcer para o São Cristóvão, ele tá trabalhando pelo bem da cidade. Deste ponto de vista... E pela reeleição dele também, né? Claro. Pela reeleição dele também, né? Não, tudo bem, mas assim, você concorda comigo que o estádio no gasômetro vai trazer desenvolvimento para a cidade? E PVC, tem uma questão que essa região específica, que muita gente está dizendo, ele está ajudando o Flamengo porque está querendo contar com os votos dos torcedores do Flamengo. Até pode ter uma coerência também. Mas o principal é que essa região ali do gasômetro é onde ele tem feito os principais investimentos na cidade. Que ali tem a região portuária, ele vai inaugurar agora também um parque por ali. Ele está querendo revitalizar aquela região do centro, região portuária, onde fica o terreno do gasômetro. Então, assim, é a bandeira política dele nessa candidatura de reeleição. É o que eu estou dizendo. Então, ele tem razão como prefeito de querer que o estádio do Flamengo esteja ali, independentemente de ser eleitoreiro ou não. É um projeto que a gente está entendendo pelo Eduardo Paes, que ele entende que aquilo vai ser positivo para a cidade. O projeto olímpico era para revitalizar aquela região da cidade e não conseguiu revitalizar. Então, ele está tentando trabalhar por um projeto de revitalização da cidade. O prefeito vascaíno é prefeito do Rio de Janeiro, ele não é prefeito do Vasco. O vereador rubro-negro, ele é vereador da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que faz sentido que se pense em levar o estádio para lá pelo potencial da cidade. Agora, ele não pode votar por ser vereador do Flamengo, porque ele não é vereador do Flamengo. Ele é vereador da cidade, do município do Rio de Janeiro. Eu tenho uma opinião impopular disso. O que os outros vereadores estão fazendo ou deixando de fazer pelo Rio de Janeiro? O Marcos Braz, obviamente, ele jamais iria deixar de fazer alguma coisa que seja política para o bem do Flamengo, como flamenguista e como diretor vencedor que é do Flamengo. Então, assim, não vejo um problema tão grande nisso. Eu vejo, assim, que o Marcos Braz, obviamente, se tem a oportunidade, vai sempre ajudar o Flamengo. O Flamengo tem uma grande torcida no Brasil e, evidentemente, uma grande torcida no Rio de Janeiro. Isso é importante para uma reeleição, até mesmo do Eduardo Paes, que deixa isso muito claro, mesmo não sendo torcedor do Flamengo. E acho que isso é bom para o desenvolvimento da região do gasômetro. Então, assim, é meio impopular, na minha opinião, mas eu não vejo um problema como algo muito grave. E eu questiono, o que a gente sabe dos outros que estão fazendo ou deixando de fazer pela cidade carioca? Eu acho que eu não me fiz entender só, Fernando. Eu só acho que eu não me fiz entender, então. Peraí, vamos lá. Eu estou dizendo, ele não pode ser vereador do Flamengo, mas ele tem que votar por um projeto que seja bom para a cidade. Se o projeto do gasômetro é bom para a cidade, ele vai votar pelo projeto do gasômetro. Agora, é que você trabalha numa posição em que você... Diga, Doni.
Não, eu queria repassar essa pergunta para a galera que está assistindo a gente. O que vocês acham? Vocês acham que ele está cumprindo seu papel como vereador? Sim ou não? Curto e grosso aí no chat. Posso passar para Michael, PVC? Sim. Deixa eu só complementar Diga, rapidinho aqui. Teve uma curiosidade na quinta-feira lá na Câmara. Existe o núcleo de vereadores vascaínos que estão tocando o projeto de reforma de São Januário. E assim, são de vários partidos, às vezes tem gente da esquerda e da direita, fizeram um núcleo para aprovar a reforma de São Januário. E aí, na quinta-feira, o Marcos Braz estava conversando com esse núcleo de vascaínos, já, ó, não vou causar empecilho para vocês também, quando chegar a minha vez, não causem empecilho. Uma curiosidade.